Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos queridos da caminhada, essa caminhada cristã, notadamente da caminhada espírita. Mais uma vez estamos aqui nessa honrosa missão de falar um pouquinho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, trazendo os elementos da codificação de Allan Kardec ao nosso raciocínio, mas principalmente aos nossos corações. Nesses momentos turbulentos que continuamos a viver, nada melhor do que o Evangelho de Jesus. Nada melhor que a nossa fé raciocinada, de modo a entendermos o que se passa conosco em termos de humanidade, o que se passa conosco individualmente em cada coração, que cada um sente de uma forma, cada um procede de uma forma, utilizando dessa maravilha que é o livre-arbítrio, que a misericórdia divina nos concede a cada momento para tomarmos as decisões e seguirmos os caminhos, os quais responderemos pelos bons plantios desse livre-arbítrio, bom uso dele, como também pelos momentos que, utilizando esse livre-arbítrio, a gente acaba escorregando, fazendo parte de tudo isso do nosso aprendizado, do nosso processo de evolução. Então, com muita alegria que a gente recebe mais esse chamado, mais esse convite carinhoso da Casa de Zico Horta, essa casa que desde de março vem fazendo esse trabalho de maneira virtual, buscando acolher, buscando abraçar, a diretoria da casa a todo momento se esforçando muito para poder não desamparar nenhum coração, porque o trabalho espiritual da casa certamente não parou nem um só segundo. E nós aqui encarnados, vivendo as necessidades que o ano de 2020 se fez presente na vida de cada um, estamos buscando alcançar esses corações, sermos instrumentos do nosso querido Mestre Jesus, fazendo os estudos de maneira virtual, trazendo a palavra cristã, a palavra da doutrina espírita ao seu coração, aí no conforto, na segurança do seu lar, você que talvez já está trabalhando, já está conseguindo fazer as atividades, podendo às vezes nos ouvir, nos ver, pelo celular ou pelo computador no trabalho, num horário que seja propício. Enfim, as gravações estão aí à disposição. Há muitos outros trabalhos grandiosos, da Mansão do Caminho, da própria federação. O nosso CERJ, que é o Conselho Estadual, ele se esforça muito para trazer material. Então, que você possa buscar também, não só aqui no nosso canal, os canais do Zico Horta. O Filhos da Luz tem feito um trabalho muito bacana. O nosso seu, o 16º seu, aos sábados, faz esse trabalho, trazendo nomes aí de fora da nossa cidade, para trazer um pouco mais de carinho, para trazer uma palavra diferente, para renovar os nossos ânimos, os nossos raciocínios. Então, meus irmãos, vamos finalizando o ano, e já estamos partindo agora para a segunda quinzena do mês de novembro de 2020. Rapidamente já vamos estar no mês de dezembro, e já encaminhando para o fim do ano, com os nossos corações com muitas esperanças de logo, mesmo que sem pressa, sem correria, com muita cautela, com muito cuidado, mas os nossos corações estão desejosos de estarmos novamente reunidos na casa física, as portas se abrirem. Então, um pouco mais de paciência de cada um de vocês, de cada um de nós, para que logo nós possamos estar novamente reunidos e tudo se encaminhando, dentro de uma normalidade, dentro do nosso dia a dia, como vínhamos vivendo até esse março de 2019. Esse trabalho também é muito interessante a gente falar rapidamente, que esse trabalho vai permanecer, não talvez com as palestras e publicações diárias, mas os nossos canais vão permanecer ativos. Então, você que gosta, você que acompanha, a gente tem, com certeza, podemos já dar essa confirmação aí da continuidade dos trabalhos virtuais. A casa vai funcionar também, permanecendo dessa forma. Hoje, o assunto que ficou aqui para a gente poder refletir um pouco, para a gente poder trazer à baila,
para nós é o Livro dos Espíritos. Aí a gente já está na parte quarta, né, que já é a parte final do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, seu capítulo 1º, chamado Das Penas e Gozos Terrestres. Ele vai da questão 920 à questão 957. Então, são muitas questões, a gente não consegue abordar uma a uma. Então, a reflexão que eu proponho é a gente pegar alguns pontos e ir destrinchando aqui, a gente tentar trazer para o nosso cotidiano essas questões do Livro dos Espíritos, lá de 1857. Né? Então, acho que para a gente começar raciocinar legal aí das penas e gozos terrestres. O que esse título já traz para nós? O que nós estamos vivendo aqui de gozo, ou seja, de podermos colher frutos de plantios, né? Como eu estava falando, do livre-arbítrio, quando ele foi bem usado. Então, temos alguns momentos, mesmo no planeta de provas e expiações, mesmo na carne, a gente já está tendo algum benefício de coisas boas, de bons sentimentos que nós conseguimos educar e plantar para trás. Porém, também trazemos muitas necessidades de resgate, de expiação, de provas, que aí talvez, né, podemos chamar aqui como penas, ou seja, como momentos que nós precisamos enfrentar para o nosso próprio crescimento. Então, esse plantio anterior, essa nossa caminhada, ela vai refletir nessa vivência atual, assim como as nossas próprias atitudes, enquanto encarnados, podem já, nessa mesma encarnação, já trazer reflexos, de maneira que as nossas decisões, o nosso uso do livre-arbítrio, vai ser fundamental para a gente já passar a colher, passar a ter algum tipo de gozo ainda nessa encarnação, né? Como também a gente colher algum tipo de penalidade, algum tipo de dificuldade nessa caminhada. E aí, para a gente poder aguçar isso e a gente entender melhor, a doutrina espírita ela tem alguns princípios básicos. E aqui eu queria falar de 5 desses princípios, porque é muito interessante e muito importante a gente ter isso bem fresco dentro da nossa memória, bem entendido, vamos dizer assim, dentro dos nossos corações. E aí eu convido você também, que às vezes está chegando aí no nosso canal já pela primeira vez ou há pouco tempo, está se familiarizando com a doutrina de situação, os princípios básicos. Então, o primeiro princípio básico, a existência de Deus. Né? A gente entende, né, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Né? Kardec, depois ali da introdução, dos prolegômenos, a pergunta número 1 é justamente o que é Deus? Então, a gente já parte desse entendimento da existência de Deus, né? E a resposta da espiritualidade, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, o capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos, que é o livro que abre essa nossa caminhada da doutrina espírita, porque o Livro dos Espíritos é o primeiro livro, foi o primeiro livro, né, publicado por Kardec, é justamente o capítulo 1 de Deus, denominado, chamado de Deus, e a primeira pergunta é essa, que é Deus. Então, a doutrina espírita já entende a existência de Deus. Segundo princípio básico, imortalidade da alma. Né? É uma das coisas que às vezes a gente brinca, que Jesus, no momento, né, em que retorna após, né, fim do corpo físico, no Gólgota, Jesus liquida a morte. Jesus, é um termo talvez chulo, mas Jesus mata a morte, porque ele demonstra que ela não existe para o espírito. Então, esse é mais um princípio básico da doutrina espírita. Entendemos a existência de Deus, a imortalidade da alma. Fim do corpo físico, o nosso espírito, a nossa alma, sobrevive e existe uma vida espiritual, né? Uma continuidade com a nossa mesma consciência, né? Vai-se morrer o corpo físico, vai-se, né, sobreviver esse espírito da mesma forma que viveu no corpo, e é uma caminhada progressiva. E aí vem o terceiro ponto que eu queria chamar aqui, que é a pluralidade das existências. Então, vivemos vidas corporais sucessivas e caminhando sempre nessa ascensão. A pluralidade, o quarto, a pluralidade dos mundos habitados. Né? Há muitas moradas na casa de meu pai, já dizia-nos o Cristo. Né? Hoje, a ciência nossa, ela coloca
aproximadamente 200 milhões de galáxias. Então, se são 200 milhões de galáxias, se cada uma tiver aí 5, 10 planetas, nós estamos falando de bilhões de orbes, como a Terra, inseridas em contextos, né, de galáxias como a nossa Via Láctea. Então, só haveria vida inteligente aqui. A doutrina espírita também aborda isso e coloca-nos, né, que os mundos existem uma escala de evolução de cada orbe. Nós hoje vivemos num mundo do planeta, né, de provas e expiações, buscando, né, dentro da regeneração, passarmos para esse planeta de regeneração, né? Sairmos das provas e expiações, deixarmos um pouco do mal que ainda existe dentro de nós para trás e caminharmos, evoluirmos para sermos seres e criaturas melhores. E, por último, a comunicabilidade com o plano extracorpóreo, ou seja, a comunicabilidade dos encarnados para com os desencarnados. E é justamente dentro da história do Espiritismo que a gente oferece também o filme Kardec. Se eu não me engano, ele está nas plataformas de streaming, não para compra, mas eu acho que até essas de assinatura, como o Netflix e dentre outras, é possível, né, ver o filme Kardec e como que essa comunicabilidade com o mundo extracorpóreo, né, movimentou esse coração dentro da sua missão de ser o codificador, dessa missão de trazer todo esse entendimento para nós. E no decorrer daqui do nosso estudo, a gente vai ver como que é importante a gente entender isso, né? A existência de Deus, né? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, esses três, até de maneira principal aqui, para fechar esse contexto. Porque, às vezes, a gente, o ser humano, acaba não entendendo o porquê que ele está sofrendo determinadas situações. E aí, justamente essa imortalidade da alma e a pluralidade das existências, ela traz muitas respostas, né? Ela traz, a pessoa vem com, né, já encarna num corpo debilitado, com dificuldades de saúde, né? A pessoa encarna numa família com muitas dificuldades, independente de setor, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade intelectual, enfim, N situações. E às vezes, essa criança nasceu dessa forma, nessa condição, o que ela fez para merecer isso? Se não tivermos dentro dos nossos corações o entendimento dessas etapas, desses princípios, né, a gente fica sem entender muitas das coisas. E aqui, as perguntas e respostas, essas 37 questões que Kardec faz, elas justamente abordam isso e as explicações e as respostas, tendo esse entendimento da pluralidade das existências, né, ela vai facilitando muito. E é um capítulo que ele fala de felicidade. E aí, a gente vai pedir uma ajuda aqui à nossa irmã Joana de Ângeles. Porque a primeira pergunta, 920, eu vou ler aqui só para a gente poder embarcar juntos. Ela é a seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele a suavização de seus males e ser tão feliz quanto é possível na Terra. Então, ainda não a planeta Terra ainda não é um mundo feliz, onde a gente pode desfrutar de uma felicidade realmente constante, uma felicidade real. E pelo que a espiritualidade vem, né, nos narrando no próprio Livro dos Espíritos, a gente não tem nem ideia ainda de como é essa felicidade. Então, a pergunta 921, eu vou ler essas duas aqui, são muito importantes, e a resposta aqui da 921 ela é muito legal. Concebes que o homem só será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, ou seja, quando nós evoluirmos como orbe e evoluirmos como coletividade. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Ele não fala obreiro da sua felicidade. Por quê? Porque ainda carregamos dentro desse atavismo dos nossos compromissos, esse atavismo das nossas repetidas existências, as mesmas falhas. Insistimos nos mesmos erros. E aí sim é o que a espiritualidade está trazendo aqui como resposta. O homem, nós, eu para a minha, você para a sua, somos obreiros da nossa própria infelicidade. Por quê? Porque se fizermos diferente,
né? Se colocarmos aí esse exemplo do Cristo que há 2000 anos, né? Vou arriscar me colocar que há dezenas de encarnações, já faz parte, né, do nosso conhecimento, do nosso coração, do nosso psiquismo, e ainda assim vamos insistindo na infelicidade. Má felicidade, que é um termo que para o mundo corporal seria o quê? Né? O que a gente pode dizer que é um homem feliz? Que é um homem infeliz? O que é a felicidade para o homem? O que é a felicidade para o seu coração, para o meu? E se formos analisar por um mundo material, seria o poder, né, mundano, o sucesso financeiro, uma família reunida. E aí sim vem o segundo ponto, que é assim, imortalidade da alma. A felicidade, ela só pode ser trazida para os nossos corações realmente com valores imortais, assim como os nossos espíritos. Então, se estamos depositando os valores de felicidade, né, nas coisas do mundo, as coisas que vão perecer, assim como esse corpo físico, que nesse momento é o nosso envoltório, é o nosso uniforme, certamente estamos enxergando o conceito de felicidade de uma maneira muito distante. E aí a gente pede ajuda à benfeitora Joana de Ângeles, essa amiga querida, na psicografia segura de Divaldo Pereira Franco, um livro que é um xodó, Entrega-te a Deus. É simplesmente maravilhoso esse livro, a cada capítulo beber dessa fonte, dessas palavras carinhosas, dessas palavras atualíssimas de Joana de Ângeles, pontuando até mesmo as questões da modernidade em que vivemos. O capítulo 10, chamado Significado Existencial. A existência humana tem como objetivo essencial a conquista dos valores que se encontram adormecidos no cerne do espírito. Justamente isso que estamos falando. Então, a conquista da felicidade, ela tem que estar conectada a valores que se encontram adormecidos dentro de nós, valores que, se cultivarmos, vamos levar para onde quer que, né, o nosso espírito esteja. Seja no mundo espiritual, findo essa passagem, seja numa próxima passagem, porque são valores que vão nos acompanhar, estarão conosco. A tarefa inadiável consiste em buscar o sentido da vida e aplicá-lo de maneira consciente, de forma que as lutas contribuam eficazmente para a autorrealização. Olha só, ela falou de sentido da vida, de valores adormecidos. Em nenhum momento ela está falando nada material aqui. E ela inicia o capítulo já nos dando esse alerta. Está buscando a felicidade, meu irmão? Ela está dentro de você. São valores que você está rechaçando na sua caminhada. Esses valores que você cultivar, que eles vão dar um impulso a você. Você quer descobrir o sentido da vida? Vamos olhar para dentro. É aquela espada que Jesus trouxe para nós, que é única e exclusivamente para o bom combate. Para utilizarmos dentro de nós mesmos, para domarmos a fera que existe dentro dos nossos corações. Continua a benfeitora. Invariavelmente, em face da educação tradicional, acredita-se que a conquista da felicidade é o máximo a que se deve aspirar durante o périplo, né? Ou seja, durante a viagem, a caminhada reencarnacionista. Felicidade como sendo o prazer de usufruir e desfrutar, de alcançar o triunfo pessoal, que se traduz em forma de alto relevo, poder de qualquer espécie em alguns dos vários segmentos sociais, políticos, religiosos, artísticos, culturais, causando inveja e despertando competição. Então, o que ela fala? Primeiro, ela pontua aqui para nós da onde que nós vamos tirar esses valores e aonde está realmente a felicidade a qual tanto buscamos. Mas logo em seguida ela já coloca, né? Face à educação tradicional, ou seja, estamos criando os nossos filhos para quê? Para que busquem a felicidade nos poderes efêmeros, né? Da sociedade, da política, da própria religião, para serem artistas famosos, né? Causando inveja. Então,
estamos buscando de uma maneira errada. E aqui, na primeira frase, ela já pontua, ela já aperta a porca. Por que isso está acontecendo? Porque nós, dentro dos nossos lares, nós não estamos incutindo nos nossos filhos a busca por outros valores. Então, os pais, às vezes, deixam de perceber uma vocação de um filho, e isso está dentro do nosso capítulo, né? Mas forçam para correrem atrás de um outro caminho, porque vai ser um caminho que financeiramente tende a dar mais certo, a maior destaque. Então, o que nós estamos colocando dentro dos nossos corações e passando principalmente para as gerações que estão vindo? Principalmente essa geração que está vindo ligada nas redes sociais, ligada em tanta tecnologia, um mundo de informações que as gerações passadas, né, e aí vamos dizer, se o pessoal da década de 80, para não ir muito longe, não teve acesso, pelo menos em determinado momento da sua vida, a tantas informações. Há tantas pessoas hoje nas redes sociais, na própria televisão, sendo expert de tudo. Temos hoje expert de tudo. Aonde você ligar, seja no seu telefone, no seu tablet, na sua televisão, no seu computador, está ao alcance de um clique ou de um toque na tela sensível, um expert de alguma coisa para poder, né, rezar ali uma cartilha. Então, quem não está buscando esses valores está à mercê de tantos outros corações que não estão buscando. Que estão buscando justamente esses prazeres efêmeros, essas vitórias do mundo. E aqui ela fala uma coisa muito interessante. A própria transitoriedade da organização física demonstra a vacuidade dessas aspirações, né? Ou seja, a ausência de valores dessas aspirações. Ou seja, nós temos um corpo físico, em que sabemos, né, é piegas, eu vou falar e vocês me desculpem, mas a única certeza da vida corpórea é a morte dessa vida corpórea. Ok? É piegas, mas é uma realidade. Só que nós sabemos disso, essa transitoriedade da organização física, o nosso corpo vai entrar em debilidade em algum momento. Se não for, né, ainda na juventude, na madureza, ele vai ser no momento, já quando aqueles cabelos brancos já chegam até nós, né, da experiência da vida, né, o tônus vai diminuindo e esse corpo vai findar. Então, se o nosso corpo, que é o nosso uniforme, é o nosso bem mais precioso, ele finda, por que vamos buscar também bens que vão se findar ou que vão ficar? Vale muito a nossa atenção nisso. E vale a gente perceber, dentro vamos falar da organização física, tantas pessoas belas, né, consideradas belas, homens, mulheres, e aqui nenhuma conotação de beleza mesmo, há pessoas muito belas, mas essas pessoas envelhecem. E deixa de ser belo? Não, modifica a beleza. Fica uma beleza experiente, fica uma beleza diferente, mas aquele tônus de uma juventude, ele se modifica. Basta a gente for caminhar na rua, se for no banco, né, quando isso for possível para alguns, eu tenho trabalhado e às vezes a gente vai para a rua e a gente vê, nossa, olha como aquela pessoa modificou, né? A idade chega para um, para outro. Então, isso é muito fácil da gente perceber, e aqui sem nenhuma crítica, né? sem juízo de valor, de nada disso, mas é uma característica, é um fato. Nem todos aqueles que possuem recursos, talvez recursos financeiros, recursos de poder, recursos intelectuais, né? Porque às vezes a pessoa ela não existe uma fartura financeira, material, mas existe uma fartura de conhecimento, de inteligência muito grande. Nem todos aqueles que possuem recursos podem ser considerados como plenos ou felizes no seu sentido mais amplo. E aí, se a gente for ver a questão 922, né, a pergunta de Kardec: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos? Pergunta inteligente do codificador. Vamos fazer uma média aí, não tem um escaninho que encaixa aí uma situação mediana, que agrade um e agrade o outro?
Resposta da espiritualidade. Com relação à vida material, o que é a felicidade? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Fé no futuro esbarra em que? Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, principalmente esses três, né, que são fundamentais para a gente poder realmente ter esse ânimo e ir à frente. Alegrias momentâneas, vaidades atendidas, emoções formosas experimentadas, que logo dão lugar a outros anseios e busca por mais prazer. Então, aqui eu queria fazer duas colocações, né? Essa felicidade comum, né? Aí a resposta da espiritualidade, posse do necessário. Então, hoje, dentro do nosso mundo globalizado, temos que ter também esse cuidado, o que é realmente necessário. Porque o ser humano evoluiu muito na tecnologia e evoluiu muito na arte de vender, na arte de acessar as pessoas. Então, hoje, vivemos num mundo, né, que o consumo é muito grande. Eu não quero nem usar a palavra consumismo, vamos falar assim, o consumo é muito grande. Né? Temos muitas opções de eletrodomésticos, temos muitas opções de vestuário, temos muitas opções de móveis para tá dentro da nossa casa, sofás, enfim, a parte de tecnologia, temos N opções, mas precisamos definir e entender o que é necessário. A gente adquirir, a gente fazer um esforço do nosso trabalho, né, do nosso sustento, para a gente não fugir disso. E aí sim não passar a estar vivendo dentro de um consumismo, adquirindo coisas que não estão dentro da necessidade da família, da casa, do dia a dia, do próprio trabalho. E aqui o segundo ponto, que também motivado por toda a situação tecnológica que vivemos, né, que muito nos ajuda, que é importantíssimo esses canais de comunicação e de tecnologia como um todo, mas essa necessidade de atingirmos algum objetivo e logo em seguida buscarmos outro. Então, a gente fica sempre querendo mais. Então, matérias aqui de prazer, né? É um prazer, vai consumindo o outro como uma escada praticamente que sem fim. Então, temos que estar muito atentos a isso daí. Vemo-lo transitar em triunfo de veículos da moda, provocando empatia e inveja naqueles que se torcegam nas dificuldades de toda espécie, não raro escondendo tormentos variados que os afligem, conduzindo às fugas espetaculares por intermédio da drogadição, do alcoolismo, do sexo em excesso, do exibicionismo, que os acalmam apenas momentaneamente. Então, olha, João já foi mais à frente e está colocando para nós. Que essas frustrações, por estarmos sempre buscando mais e mais e mais, se tornam uma cadeia desenfreada em que podemos, né, descontar, queremos nos acalmar em sexo, drogadição, né, em alcoolismo. Podemos descambar para esse lado, aumentando as dificuldades e certamente os débitos para conosco mesmos. Fugaz é o tempo que quando não utilizado de maneira lúcida em torno dos valores transcendentais. Aquela chama a importância, né, do tempo, como que nós vamos usar esse tempo a nosso favor. Então, ele jamais será desperdiçado se estivermos olhando, né, e trabalhando dentro de nós mesmos esses valores. O Arthur Valadares, né, que é um palestrante espírita formidável, né, eu ouço muito ele no aplicativo de streaming, também ele é muito bacana, só em áudio. Às vezes, né, a gente vai fazer uma caminhada, põe gostoso, aquilo te acalma e você vai refletindo, né, fica também aí uma dica, se assim pudermos dizer. Ele coloca para nós que a gente precisa trabalhar, né? O trabalho cristão é muito importante. E o fato de você estar na sua casa, estar em algum lugar e você parar para ler uma mensagem, para você ler, né, um capítulo de um livro, claro, leituras edificantes, né, o Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz, né, a série Fonte Viva de Emmanuel, não importa, sendo edificante, isso também é trabalho, isso também é um investimento grandioso para nós na nossa caminhada.
Para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável que se permita a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, criando condições propiciatórias à viagem interior, onde se encontram registrados os prejuízos e as conquistas morais de longa viagem evolutiva. E aí a gente volta um pouco lá, fazendo esse bate-bola Joana Kardec. Então, o que ela está colocando aqui para nós? A busca desse sentido existencial. A gente tem que buscar se conhecer, a gente tem que ser sincero conosco mesmo, enxergar o que não está legal, onde a gente erra. Assim como também temos a humildade de falar, poxa, aqui eu já estou legal, eu estou conseguindo, talvez eu não precise dar mais tanta atenção aqui, deixa eu dar para cá, que aqui eu ainda estou escorregando, ainda me falta paciência, ainda deixo esses instintos mais grosseiros falar mais altos aqui nessas situações. Então, a gente precisa se conhecer, é indispensável que a gente se permita, olha, a reflexão, o hábito saudável da concentração. Como é difícil nos dias de hoje a gente sentar e se concentrar, ter um momento de tranquilidade, de silêncio. A gente deve buscar isso. Isso tem que fazer parte, tem que ser um hábito nosso, né? Para a gente fazer esses registros, como ela coloca aqui, né, dos prejuízos das nossas conquistas. E aí sim a gente vai entender, né, se nós estamos passando por penas ou gozos dentro da nossa vida terrestre, da nossa caminhada. Então, uma busca sincera dentro de nós mesmos nos faz entender. Olha, eu já busquei e não estou conseguindo perceber o que está acontecendo, porque eu fiz tudo certo. Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso capítulo 5, um capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, em que aqui há a Kardec é pormenorizado. É um capítulo maravilhoso, porque ele coloca lá justiça das aflições, causa das aflições atuais, e aí ele coloca, ó, quantos homens caem por sua própria culpa, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverar, de mal proceder, quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de cálculo, de interesse ou de vaidade dos corações. Então, ele vem colocando várias aqui, ó. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Ele vem colocando em coisas atuais. Nós estamos vivendo, nós estamos, às vezes, deixando de dar a devida atenção e aquilo vai dando consequência. Causas anteriores das aflições. E aqui ele vem colocando, se você não está percebendo, né? Aí ele fala aqui, eu já até comentei no início, né? As criancinhas, né, que, né, desencarnam em tenra idade, elas vêm, né, e passam por várias dificuldades, só conhecem sofrimento, segundo aqui a palavra do próprio codificador, né? Como é que você explica isso? A dor dos pais que às vezes necessitam se separar desses filhos, né? Não só aqui a gente falando das crianças, mas dos pais também. Então, assim, é muito importante entendermos que muitas das causas que nos afligem hoje, enquanto encarnados, elas são provenientes de passagens passadas também. Então, olha como é importante. Rafael, você está sugerindo alguma regressão de memória para a gente? De maneira nenhuma. Porque regressão de memória, no entendimento da doutrina espírita, é justamente esse conhecimento que a gente precisa fazer, né? O autoconhecimento, por si só, ele já vai ser valoroso dessa forma. E aí, assim, essa regressão de memória, ela funcionaria de que forma? Não é para saber se você foi lá, né, o Manel, o João, a Tereza, se você viveu na Europa, na África, no Brasil, isso pouco importa. A regressão de memória que a gente tem que fazer é entender o que está dentro de nós. Quais são os sentimentos que a gente não consegue domar. E aí sim a gente aplicar. Entendeu? E a gente confiar nesse Deus, essa existência de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a misericórdia suprema dentro, né, do nosso Criador. Colocaria-nos, né, um Pai amoroso numa situação difícil que não nos fizesse necessário, eu não digo nem merecer, que não nos fizesse necessário passar para suportarmos, para entendermos.
Voltamos para Joana. O sentido psicológico do ser existencial é o de desbravar as paisagens, por enquanto inacessíveis, na sua realidade espiritual, estabelecendo programas de comportamento para melhor entender-se, superando as más inclinações que remanescem de reencarnações transatas, ou seja, reencarnações passadas. Não é difícil se fizermos disso um hábito, de pararmos de buscar, se for o caso, né, como falei aqui, quais os nomes que tivemos, se os corpos que habitamos eram formosos ou não. Não é isso que a gente precisa saber. A gente precisa sentir. E como que a gente sente? Se conhecendo, buscando dentro de nós. Olha o que Joana falou lá no primeiro parágrafo desse belíssimo capítulo 10. Conquistas de valores que se encontram adormecidos no cerne do espírito. Está dentro de nós. As respostas estão conosco. Basta que busquemos e tenhamos a paciência de entender isso, né, como um hábito, de semana a semana, de mês a mês, de passagem a passagem. Né? Esse bom combate, esse autoconhecimento, ele não é um estalar de dedos. Ele não acontece de um dia para o outro. É um trabalho. É um trabalho de reencarnações. Mas a gente pode e deve dar esse primeiro passo e já começar. Né? E dentro desse contexto, dessa busca, a gente trazer Jesus para dentro do nosso dia a dia. A gente escancarar a porta da nossa casa e falar, mestre, entra, esteja comigo. Eleve os pensamentos para poder fazer essa conexão com a espiritualidade superior. Mantenha-se otimista. Busque a todo momento uma leitura, se for o caso, de páginas, de preces. Não é fácil, não é nenhuma fórmula mágica. É trabalho, é hábito, é força de vontade, é confiarmos, entregarmos na mão de Deus. Olha o nome do livro, Entrega-te a Deus. Entrega-te a Deus. Nosso irmão Divaldo Franco, esses dias, em conversa com um coração próximo, falou a esse amigo, entrega-te a Jesus. Entrega-te. Olha que maravilhoso é se a gente realmente conseguir fazer isso. Para finalizar aqui a contribuição da nossa benfeitora, Jesus foi enfático ao abordar psicologicamente o significado existencial, propondo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, deixando claro que a consumção do corpo pelo fenômeno biológico, ou seja, a destruição, o fim do corpo biológico, através da morte, é inevitável. Restando ao ser espiritual prosseguir na marcha pelos infinitos caminhos da imortalidade. Então, como que a gente vai buscar esse reino dos céus? Com valores eternos. A nossa caminhada tende a buscar valores eternos. Haroldo Dutra Dias já colocava, né, que em alguns de seus estudos, das suas reflexões, que não há injustiçados, né? Lembrando esse capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Né? Um capítulo que a gente sugere a leitura, é muito válida mesmo, traz-nos um entendimento muito grande. E queria falarmos de algumas questões aqui para a gente poder já ir finalizando. A questão 933, né, Kardec faz uns comentários após a resposta da espiritualidade, e tem duas frases que eu acho que vale a nossa reflexão. De ordinário, diz Kardec, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. A gente já falou disso, mas está lá no Livro dos Espíritos. Kardec já colocava isso para nós. Aí, ó, mais de um século e tanto, né? Consolação, ou seja, o homem, consolação, ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. E no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Por que ele dá a certeza desse futuro? Comunicabilidade com o mundo extrafísico. Temos relatos, e muitos relatos, vindo do plano espiritual, de como se desdobrou a imortalidade do espírito, fim do corpo físico.
Que provas mais a gente necessita para poder entender, para poder realizar o que aconteceu com o André Luiz, o que aconteceu com a Otília, o que aconteceu com Frederico Figner e tantos outros. Né? A obra Transição Planetária de Divaldo Franco, que depois vem o Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, contam também, né, irmãos desencarnados, qual foi a sua condição espiritual, que provas mais a gente quer disso daí, a gente entender, né, que há uma certeza de um futuro, e esse futuro vai depender da nossa caminhada. Né? As dores que vamos experimentar, elas estão diretamente ligadas ao que a gente está dando importância. Então, que possamos dar importância ao Evangelho de Jesus, à família, né, ao trabalho honesto, a valores, Kardec coloca isso, é um lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Caridade para conosco mesmo, caridade para dentro da nossa casa, em primeiro ponto, com os nossos familiares, e aí a gente estender isso aonde quer que façamos, sendo pontos de luz dentro da caminhada. A questão 924, ela também fala Kardec coloca lá que, vou até lê-la aqui, né, a famosa melhora sem remédios. Ou seja, muitos procuram muitos procuram, né, o Espiritismo, procuram o Evangelho de Jesus, mas não querem fazer por onde realmente, através das suas passadas, fazer a caminhada diferente. Né? Aí ele faz até uma comparação. É como o doente que vai ao médico, ele prescreve a dieta, mas ele quer só remédio. Ele não quer fazer a dieta. Kardec está isso lá no livro dos Espíritos. Então, quantas das vezes nós também fazemos isso? A gente precisa modificar alguma coisa, mas nós estamos fazendo remendo. Então, fica aí, né? O nosso tempo passa muito rápido. Eu vou partir aqui para a última fala aqui, trazendo o nosso benfeitor Emmanuel, no livro Segue-me, a psicografia também amorosa e segura do nosso irmão Chico Xavier. Recursos e caminhos. E esta é a confiança que temos para com ele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias, a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Olha aqui, seja feita, Senhor, a sua vontade. Então a gente pede, a gente ora, a gente expõe, né, em prece ao Senhor todas as nossas mazelas, dificuldades e muitos pedidos, né? Acaba que a gente pede, 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 pede. Mas também tenhamos aqui, um entendimento para saber as decisões que não cabem a nós. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente, o curto espaço dos 60 segundos de um minuto. Enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências que conservamos agora na Terra, temporariamente esquecidas, conhece-lhe o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Então, Kardec coloca assim, Emmanuel nos coloca assim, temos a visão muito restrita, né? Ele faz a comparação aqui dos 60 segundos de um minuto, ou seja, a gente acaba olhando só para cá. Mas o Senhor que nos ampara, essa misericórdia divina, nos conhece desde sempre, nos acompanha há muito tempo e sabe das nossas necessidades de hoje e de amanhã, como todas as nossas caminhadas para trás. Tenhamos suficiente gratidão para não lhe suprimir a bênção. A providência divina possui recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançarmos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar ao céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. E, às vezes, o céu responde-nos com a imposição de um bisturi que nos rasga as entranhas de maneira a reconstruir-nos o equilíbrio orgânico. Então, às vezes, a gente precisa passar por um procedimento, a gente precisa passar por uma coisa que, né, acaba nos ferindo,
para a nossa caminhada e adiante. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual da nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediram de acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. Deus, em muitos casos, nos envia, primeiramente, o espinho da provação, que nos faculta a experiência precisa para recebê-lo em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que lhe restaure a saúde. Oremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, Senhor. Porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade em nossa vida. Então, meus irmãos, fica aqui essa mensagem de amor, né, vinda aí do nosso Centro Cristão Espírita Zico Horta. Espero que possamos auxiliar nas reflexões, acalentar os corações e realmente entender qual é a felicidade que buscamos nesse momento. Se é a felicidade do mundo ou se é a felicidade de espíritos imortais. Vivamos como imortais, porque aí sim os valores que colocaremos serão valores eternos, que levaremos conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, e envolva a casa de cada um de vocês nesse estudo de hoje e nos outros que virão. Um grande abraço.